Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. Nesse vídeo nós trouxemos esse livro aqui, que é o Evolução em Dois Mundos, psicografia do André Luiz, através das mãos de dois médiuns, que é o Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, né? E o Valdo Vieira. Então foram dois médiuns que psicografaram, né, o que André Luiz relatou. E tem uma história muito curiosa, que se eu não estou enganado, foi nesse livro aqui, que eu li em algum lugar que o Chico Xavier psicografava as páginas pares e o Valdo Vieira as páginas ímpares. Olha que curioso, que troço, né, que negócio desafiador, né, psicografar páginas pares e ímpares. Bem, mas nós estamos aqui para fazer uma análise da criação do livro, mas sim para falar lá do capítulo 17, onde fala sobre mediunidade e corpo espiritual, especificamente de um ponto que André Luiz levantou aqui, que é a aura humana. Então olha que interessante que o André Luiz fala aqui, né? Deixa eu segurar um lápis, que eu sempre gosto de segurar um lápis para fazer anotações. Aura humana. Considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais e se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Ele está explicando aqui que toda célula é uma unidade viva, microscópica, tem uma conexão com a usina mental, com o nosso pensamento. Ela obedece ao nosso pensamento. E ela diz aqui, nós temos agregações, ou seja, célula, né, naturalmente, a gente tem bilhões, né, eu não saberia dizer, né, na biologia a carga celular que nós temos, né? Talvez muito mais que bilhões. Né? Mas ele diz aqui, emitem radiações, e essas radiações se articulam em sinergias funcionais. Ou seja, essas nossas células, elas emitem forças, e essas emissões estão controladas pela nossa mente. Ora, nós sabemos que até o corpo humano tem eletricidade, né? O corpo humano tem eletricidade, os nossos neurônios emitem descargas elétricas. Tudo é energia no universo e principalmente no nosso corpo. Não é diferente. Cada célula, ela trabalha como se fosse um dínamo, gerando cargas energéticas, tá? E ele diz aqui que a reunião desses recursos constitui, digamos assim, é como se fosse pilha. Imagina que cada célula é uma pilha. Todas juntas emitem o tecido de força. Vamos continuar. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético, que lhes corresponde à natureza. Então, cada ser vivo tem um halo energético correspondente à sua natureza particular. Esse halo é o que ele fala, né? Essa espécie de aura. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Tá? André Luiz falou muito sobre isso, o pensamento contínuo. Que, se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura, ou seja, é o nosso perispírito, tá? O nosso corpo vital. Ele é composto, ele está envolvido, né, nessas emanações do nosso corpo e do nosso espírito, tá? O nosso pensamento, ele diz aqui, ó, que todas essas projeções energéticas, elas são enriquecidas e modificadas por fatores do nosso pensamento contínuo, ou seja, a nossa célula, ela emite uma carga energética. Porém, a nossa célula, ela não pensa. Ela não tem um cérebro. Ela não pensa por si só. Mas ela é modelada, como ele diz aqui, ó, enriquecida e modificada pelo nosso pensamento. Nós damos o tom da energia.
né? Digamos que a energia fosse cor, né? A gente pode, quando está muito bem, né? Quando está muito bem, luminosidade, amarelos, azuis clarinhos, né? Lilás, rubi. Quando está negativo, escuro, né? Cinza, coisas do tipo. Estou dando um exemplo genérico, não quer dizer que fica escuro, fica cinza, tá? Vamos lá. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, olha só, vou até dar uma paradinha. Ele diz aqui, reentrâncias e ligações dessa túnica eletromagnética, nossa aura, esse nosso halo espiritual que nós temos em volta é como se fosse uma túnica que a gente veste. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, destacando eletromagnética, que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens que se constituem, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Ou seja, antes que as nossas energias se irradiem em qualquer direção, elas sobrevivem dentro do nosso halo energético, dentro da nossa aura, que também é definida em muitos livros como psicosfera, o local onde transita em volta de nós, nessa aura, nessa energia, os nossos pensamentos íntimos, os nossos desejos, nossas raivas, ódios, quadros mentais, tudo que é, digamos assim, mais impregnado de emoção, normalmente fica impregnado na nossa psicosfera, né? Nessas cercanias do nosso corpo. Então, isso tinge, digamos assim, as nossas células e fica na nossa aura. Tá? Aí temos nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o, ao mesmo tempo que parece emergir dele a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança como o cinematógrafo comum. Ele destaca aqui, ou melhor, eu destaquei, né, anotei aqui, a maneira de campo ovoide. Ele está dizendo que essa aura ela tem mais ou menos um formato ovoide, um formato de ovo ao redor da gente, tá? Então, tem nossa forminha de ser humano, mas fica essa aura em volta. Só que ele diz também que não quer dizer que é sempre ovoide, ela tem feição irregular, tá? Ela pode ter variações e nela se plasmam telas vivas do nosso pensamento. Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende a cromática variada, ou seja, cores variadas, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes. Então veja que ele ainda fala que esse nosso halo energético, essa nossa aura, ela varia a cromática, tá? Lembra que eu falei de cores das células? Que a célula em si não muda, né? Mas a nossa aura muda de cor e fica com cores, com variâncias de acordo com o nosso ânimo, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, tá? E ele diz aqui, ó, de acordo com as ondas mentais que nós emitimos, tá? E eles respondem aos nossos objetivos e escolhas. Vejam que o que ele fala aqui, lembra quando a gente diz assim, ó, vocês lembram quando a gente diz assim, tal pessoa chegou no ambiente e parece que estava pesada. Fui falar com tal pessoa e senti, parece que a aura dela estava pesada, né? A psicosfera dela, preenchida com seus pensamentos negativos ou de sofrimento, né? Não quer dizer que é um pensamento negativo intencional, desejo de praticar o mal, mas pode ser um sofrimento particular, dor física que se refletiu em sofrimento no perispírito, na aura, né? Ou um sofrimento, falta de paz,
preocupação com alguém, preocupação com o trabalho, com qualquer situação, né, pode dar alterações na nossa aura. E a tendência é que quando a gente se autocontamina, isso é autocontaminação, é o nosso próprio pensamento, tá? Porque essa nossa psicosfera, ela não se modifica pela dinâmica dos outros. Agora, se a dinâmica de uma outra psicosfera, uma outra pessoa se aproxima de você com a sua aura, psicosfera, corpo espiritual, tudo igual, né? Se aproxima de você e a psicosfera, a aura dela já está contaminada pelos seus pensamentos e aí encosta na sua, porque uma aura entra na outra, né? Você senta aqui do meu lado, não tem como a sua aura não entrar em mim e a minha entrar em você. Então vai ter uma mistura. Isso é o princípio da influenciação do espírito no médium. E isso acontece de encarnado para encarnado, tá? Não tem como as duas auras não se misturarem, vão se misturar. Só que quando a gente fala misturar, depende quem vai ascender sobre quem. Você vai permitir a influenciação do negativo sobre você? Se você se contamina, por que você está se contaminando? É porque existem elementos em você que permitem essa contaminação. É porque você não está trabalhando de uma forma mais positiva o seu pensamento, o seu foco mental, né? A sua força de vontade, de forma a não se prejudicar por contaminações energéticas de outra pessoa ou de qualquer espírito desencarnado. Então, a nossa aura, sim, se contamina se nós deixamos, se nós permitimos, se nós mantemos o nosso padrão vibratório baixo. E não há como fazer isso de uma outra forma a não ser se auto-educando, se educando espiritualmente. Que a gente fala, o desenvolvimento mediúnico, né? Mas é a educação espiritual, é a reforma íntima. Não caia em ilusões materiais. Quando alguém diz para você, olha, para você não se contaminar, tampa o seu umbigo com o esparadrapo, que aí você não vai se contaminar. Ilusão. Nenhuma coisa material pode fechar, pode proteger você do que é espiritual, do que é mais sutil. Se um esparadrapo não veda nem o oxigênio, quanto mais uma energia espiritual, gente. Olha que bobagem, olha que falta. Só uma análise lógica já demonstra para você que isso não é real. Imagina, se um Wi-Fi, que é uma coisa criada por nós aqui, humanos, né? Que nós criamos aqui e usamos, ultrapassa uma parede, você imagina uma energia sutil, porque a pior das energias negativas no plano espiritual, ainda assim, é mais sutil que qualquer frequência nossa encarnada. Então, qualquer coisa material que você coloque para se proteger, não filtra nem lhe protege de algo que é espiritual. É o cultivo da sua psicosfera, da sua aura, dos seus pensamentos, que vai impregnar as suas células, vai proteger, vai dar, digamos assim, não imunidade, mas vai dar uma força para que você não se contamine tão facilmente, né? Então, meus amigos, é isso que tínhamos para explicar para você. Maravilha desse livro aqui, ó, Evolução em Dois Mundos. Muitas pessoas dizem que é um livro muito difícil de entender, mas dá para a gente tirar muitas lições daqui, tá? Aprender muita coisa através do André Luiz. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo de inspiração. Um grande abraço, muita luz, muita paz. Até o próximo vídeo.